Muita paz a todos, agradecido pela oportunidade, mais uma vez, de estarmos falando sobre o meigo Rabi da Galileia, o nosso Mestre Jesus, o nosso grande psicólogo. E a ideia de falarmos sobre a psicologia espírita ligada a uma colocação dentro das casas espíritas no processo da evangeloterapia. O evangelho como uma linha psicológica muito segura e muito lógica, na condição de Kardec dizer, uma fé raciocinada. Nós sabemos o que falamos, em que cremos, e sabemos da função da psicologia espírita, que é ampliar cada vez mais o estado de consciência da humanidade. Isto é, a humanidade ela evolui a partir da consciência de si mesmo. À medida que o ser vai tomando consciência de si mesmo, consciência de que existe, consciência de que pensa, sente, ele vai ampliando a sua atividade, ele vai ampliando a sua psicologia. É por isso que o Evangelho, ele começa nas 3 revelações. Porque nós temos um processo evolutivo muito claro na humanidade que permite que as coisas são reveladas dentro do entendimento, porque não se deve jogar pérolas aos porcos, isso é, não se deve dar a alguém aquilo que esse alguém não alcança, que não compreende. Então, o primeiro passo na construção do homem psicológico que Jesus realiza é a vinda de Moisés trazer a lei. A partir do momento em que eu entro em contato com uma lei e que tem uma lei que rege os acontecimentos, que rege a evolução das coisas, a evolução do universo, a gente vai começando a tomar noção da gente mesmo, porque é obedecendo que eu aprendo as coisas. Isso a gente vê com muita clareza quando Adão desobedece uma determinada colocação da lei e, desobedecendo, perde o paraíso. Então, na colocação de Adão, e na desobediência, a gente aprende que nós estávamos num estado de instinto, num estado de pureza. De repente, nós tomamos consciência da gente, de que nós existimos. Como que Adão tomou essa consciência quando Deus vem à terra e diz: onde estás, Adão? Estou escondido, Senhor. E por que te escondes de mim, Adão? Porque eu estou nu. Não havia nenhuma referência de Adão, não havia uma pessoa vestida. Como que Adão diz: eu estou nu? É o estado natural dele. Ele não tinha visto ninguém vestido. Mas o psicólogo que escreve essa passagem, ele quer dizer que nós vamos tomando consciência de nós mesmos dentro do nosso processo evolutivo. Adão percebe que está nu quando ele tem um outro, que ele vê, mesmo que esse outro esteja também nu, que é Eva. Eva quer dizer um outro, existe um outro na vida do sujeito. E a partir daí ele vai entendendo que tem leis que ele vai obedecendo e que quando ele não obedece,
essa lei biológica, essa lei espiritual, ele acaba perdendo o estado de equilíbrio, o estado psicológico que funciona até hoje para nós, porque nós estamos nos demorando bastante para compreender que somos seres conscientes, seres com ciência, que viemos em períodos muito longos. Por exemplo, quando nós estávamos no estado de ameba, nós fabricávamos energia para a gente se locomover e tal, através da fermentação. Quando nós avançamos um pouco um reino e atingimos o vegetal, nós precisávamos de mais energia, criamos a fotossíntese. Mas aí nós avançamos para o réptil, para o mamífero, e precisamos de mais energia ainda, então nós desenvolvemos a respiração. E assim nós vamos progredindo, avançando paralelamente o material e o espiritual. Mas o primeiro grande passo que daremos nesse entendimento é assim, é que a lei educa. A lei, ela traz uma ética, uma moral, que ela diz assim, olha, se você desobedece uma lei, isso cria para você consequências desastrosas. E quando a gente pega a noção de existência, de que existimos, foi aí que a gente perdeu esse equilíbrio que o instinto traz, de agir por instinto e não ter consequência daquilo que a gente faz. O animal não gera consequência, porque ele age por instinto. A partir do momento que nós atingimos Adão, nós tivemos consciência de nós, dizendo, eu estou nu, Senhor, quer dizer, eu estou tomando consciência de mim, de que eu existo. E aí nós perdemos o equilíbrio, perdemos o paraíso e o estado de nirvana, porque o que eu faço gera consequências. E a partir daí começamos a gerir as consequências de nossos atos. Obedecendo, desobedecendo, nós temos algumas regras biológicas, por exemplo, que a gente desobedece, e a gente desobedecendo, nós temos a construção de tumores. Eu desobedecendo uma lei que diz que eu não posso colocar álcool etílico no meu corpo, a consequência vai ser um tumor, ou gordura no fígado, ou um câncer no fígado, alguma coisa no fígado eu vou criar, porque eu desobedeci uma regra de que se eu me importar muito com as coisas da matéria, ficar muito nervoso, eu posso provocar um infarto, e isso vai trazer uma consequência desagradável para mim. Então, o estado de consciência é algo muito importante para a gente pensar. Esse é a questão da psicologia. A psicologia tem uma questão muito clara de dar consciência ao espírito daquilo que ele está agindo sem consciência, ou, como diz os psicólogos, nossa instância inconsciente, que é uma instância que a gente age ainda sem saber por que está agindo. Isto é, nós estamos com uma dificuldade muito grande de nos enquadrarmos a uma lei. Então, Kardec, ele começa a evangelioterapia, ele começa o evangelho como psicologia, trazendo para a gente a necessidade da lei e o avanço dessa lei. Então nós temos uma lei em Moisés, nós temos um amor no Cristo, que é a segunda revelação, e a terceira revelação une a lei e o amor e cria uma fé raciocinada. Eu sei daquilo que eu creio, eu conheço o que eu creio, não é uma crença que não tem uma lógica, que não passa pelo crivo da lógica e da razão no ensinamento de
Allan Kardec. Depois que Moisés traz para a gente a ideia da lei, do respeito à lei e das consequências que o desrespeito à lei gera, ele vai dizer do reino, do mundo. Por que eu arco com consequências desagradáveis? Porque o meu reino ainda é terreno, ele ainda é instintivo. O meu reino, ele ainda está dentro daquilo que o meu ego manda, não o eu consciente, o espírito. Então, a gente vai ter uma vida mais tranquila, uma vida mais realizada quando nós começarmos a reinar e não ser reinado. Que na maioria das vezes nós somos reinados. Por exemplo, quando nós estamos vendo um programa de televisão e aparece bem baixinhos uma colocação subliminar, beba Coca-Cola, a gente levanta e toma Coca-Cola e não tomou ciência do porquê que fez isso. Então, nós não estamos reinando ainda, nós não estamos ainda num estado amplo de consciência de si mesmo. O Espiritismo tem essa psicologia, ele tem essa proposta. Jesus, ele diz isso na construção desse hospital chamado Terra, desse espaço magnífico para que nós possamos nos resolver das coisas, nos curarmos das consequências que nós criamos lá atrás. E Jesus, ele diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, façamos do homem com a consciência de vida que nós temos. Vamos trazer para os espíritos que vierem aos nossos cuidados, as ovelhas que o Pai está nos dando nas mãos, façamos dele seres conscientes, como Jesus e como os benfeitores da humanidade são, e vem nos ensinar isso, a reinar sobre as coisas e não sermos reinados. Para isso, Kardec fala para a gente das várias moradas na casa do Pai, que Jesus ele colocou isso querendo dizer em que casa que você vai habitar. O Dr. André Luiz, na obra dele, por exemplo, ele fala dos 3 andares no nosso cérebro. Se você abre um cérebro humano e um cérebro de um réptil, nós temos bem embaixo aqui o cérebro reptiliano. É idêntico ao cérebro dos répteis. Por isso que esse cérebro que está no meio da nossa cabeça, ele vai chamar reptiliano, porque é um comportamento estereotipado, muito parecido com o réptil que nós vemos, por exemplo, no nosso meio, sujeitos que acoplam com a fêmea a hora que ele tem um desejo. Ele não pergunta se ela quer, se ela está bem, o que aconteceu com ela. É um estado narcísico de consciência, isto é, tudo que existe no mundo está à satisfação do meu desejo, o outro não me interessa, não existe o outro ainda, é o réptil. É aquele que faz filho e vai embora, ele não fala. Algumas fêmeas nesse estágio abandonam a presa como se ela botasse e fosse embora, e que não era uma questão dela. No segundo andar, quando nós avançamos num estado de consciência um pouquinho maior, nós encontramos o sistema límbico, o mamífero, que chama cérebro leonino. Mamífero. É quando nós já temos uma consciência de que nós devemos dar de mamar ao ser
que nós criamos. Ele precisa de alguns cuidados, mas ainda muito pouco, e a amamentação é muito rápida, o desenvolvimento do bichinho é muito rápido, e aí, se a gente tomar um estado de consciência maior, a gente vai para o terceiro andar, que o Dr. André Luiz vai trazer para a gente, como a substância cinzenta ou o córtex cerebral, o ser pensante, que quando ele se desenvolveu, o espírito pôde encarnar, porque já havia uma região onde ele pudesse se manifestar, né? Que lá no Primeiro Testamento é o encontro entre Adão e Eva. Adão, aquele que vem do solo, Eva quer dizer espírito. Então, é o espírito se juntando com a matéria para que possa aumentar o seu estado de consciência. O nosso desafio sempre estará no esforço que cada um faz para ampliar o seu estado de consciência. Estado de consciência de si mesmo, de que ele habita um universo, que ele habita um planeta, que o que ele faz gera consequências e ele precisa arcar com essas consciências. E a gente vai ter em Kardec isso, que você só consegue ir ampliando o seu estado de consciência você tendo várias experiências, e para várias experiências você precisa nascer de novo. Isto é, a arca de Noé. Não é barco, é arca. É a arca que é o útero e que nós ficamos um período sobre as águas e depois nós saímos desse período em que nós vivemos na arca, o animal e o humano. E essa arca encontra solo firme e nós saímos para um novo mundo, uma nova criação da gente mesmo, um novo ser que renasce, tentando sempre essa união entre espírito e matéria, espírito e animal. O corpo animal, que Allan Kardec diz que nós participamos de dois grandes reinos, o reino da carne, o reino material pelo corpo físico, e o reino espiritual pelo espírito. Esse crescimento, essa mudança de paradigma nosso, ele só pode ser realizado através de experiências. O espírito precisa de experiências, ele precisa de ensaio e erro, como diz o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, e aí ele vai, dentro de ensaio e erro, ele vai evoluindo, mas ele tenta, erra e aprende, e assim ele vai encarnando, tendo chances e mais chances e mais chances de nascer de novo, para que ele possa se redimir, crescer. Ninguém encarna para pagar dívida e ninguém encarna para sofrer, para ficar doente. Nós encarnamos para aumentar o nosso estado de consciência. E o Espiritismo é esse estado, né? Porque ele não tem essa coisa do culto, ele não tem essa coisa da imagem, do ritual, ele é liberto disso, porque ele liberta a consciência disso e não há mais a necessidade de pagar dízimo, de passar o cartão na maquininha, essas coisas, e porque isso está no animal, no físico, está em Moisés ainda. A gente percebe que o pessoal que está nesse nível é o Primeiro Testamento que eles pregam. Não prega Jesus, porque Jesus é o amor, não é o pagamento, não é a chácara, não são as fazendas, os automóveis, nada disso. E a partir daí, Kardec, ele começa a trazer para a gente o que ele chama, no Evangelho, de um amadurecimento espiritual, uma maturidade espiritual. Quando a gente percebe
que a gente precisa ser adulto. Então você diz assim para a pessoa: olha, antes de fazer uma coisa, pense como um adulto agiria. O que é um agir maduro, um agir adulto, um agir consciente de si? É, num primeiro momento, entender as suas aflições. Não é tirar a aflição, é entender para que eu criei essa aflição. E aí eu descrio essa aflição nascendo de novo, ou alguns conseguem numa mesma encarnação. Então nós vamos entendendo que existe uma justiça divina, de que eu planto e eu colho. Não pode ser diferente disso. Eu preciso plantar, eu preciso colher o que eu plantei. E assim eu aprendo e vou modificando o campo, o terreno, e vou tentando uma outra semente e semear diferentemente. Mas eu entendo que a aflição que eu passo hoje, eu sou o causador. Esse é um estado de consciência que a gente alcança no capítulo 5 do Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados aqueles que se consolam, aqueles que sabem que trazem de vidas passadas a necessidade de se redimir através de uma doença, as doenças kármicas, que o Dr. André Luiz fala na obra dele. O espírito ele vai desenvolver aquilo, porque esse é o processo de adiantamento dele, porque o corpo morre com o tumor e a alma, muitas vezes, sai sem o tumor. E na Gênese, Allan Kardec, ele vai dizer que o planeta é purgatório. Nós estamos purgando um passado infeliz. Isso nos consola. Por quê? Porque eu tenho entendimento, eu tenho consciência do para quê das coisas na minha vida. Então eu tenho uma colocação consoladora. Aquilo me consola e me ensina a passar as coisas com hombridade, com segurança, com entendimento de causa e efeito. A partir daí, nós vamos desenvolvendo numa atitude de madureza espiritual a simplicidade, a pobreza de espírito, a pureza de coração, porque nós vamos passando por esses processos depurativos que Kardec coloca aqui. Olha, ele coloca primeiro o aflito, o consolador, depois ele vem trazendo uma sequência de virtudes que eu vou construindo quando eu passo por um processo de entender as coisas, que elas fiquem claras para mim, de que eu estou colhendo o que eu plantei. Jesus está me dando essa chance. Então, eu não preciso ir na igreja e pagar um tanto ou qualquer coisa assim. Eu fui o construtor, eu vou desconstruir. O primeiro médico do mundo, ele diz assim: antes de curar uma pessoa, pergunta para ela se ela quer parar de fazer aquilo que ela fez para o adoecimento. Se ela quiser parar, ela tem uma possibilidade de cura. Senão, não adianta a gente trabalhar o sujeito. E o Espiritismo, ele traz junto a isso, essa grande psicologia da reforma íntima. A minha reforma não é lá fora. A minha felicidade não está no automóvel, no apartamento, no cigarro, na cerveja que eu bebo, na marca que eu uso, mas no entendimento de mim mesmo. Então, quando Kardec começa no capítulo 8 e em diante, ele vai trazendo a gente para dentro. Ele vai trazendo a psicologia da reforma íntima,
que tudo deve começar dentro. Primeiro, quando eu consigo me pacificar, quando eu consigo me tornar brando, quando eu consigo me desenvolver uma misericórdia. E o espírito Hahnemann, numa dessas colocações, ele vai dizer que quando o indivíduo é poltrão, não é o corpo que é poltrão. Eu não posso pegar o meu automóvel, subir na calçada, atropelar um monte de gente e dizer que foi o automóvel. Não, fui eu, o motorista. Eu sou o motorista. E o Hahnemann, na colocação que ele faz no Evangelho, ele vai dizer isso, que não é o nosso corpo que é bilioso, que é nervoso, ou violento, ou qualquer coisa assim. Somos nós. Então ele traz uma responsabilidade para nós mesmos. Para quê? Para aumentar o nosso estado de consciência de nós mesmos. É a função da psicologia. E isso é brilhante. Quando a gente vai estudando o Evangelho, a gente vai percebendo. Quando Kardec ele encerra uma série de conselhos para que a gente se abrande, para que a gente se torne puro de coração, para que a gente se acalme, para que a gente construa virtudes, e aí ele começa a dizer que a gente está próximo do amor. Aí, do capítulo 11 em diante, é amor. Aí ele começa a falar sobre isso, que a mentora Joana de Ângeles vem trazer para a gente a importância do amor. De como nós nos tornamos seres amorosos, passando por uma série de experiências, de entender que as aflições é resultado de nós mesmos, que nós somos o resultado de nós mesmos, e aí nós começamos a amarmos-nos e, por extensão, amar o outro também, porque eu já consigo amar. O meu grau de consciência em relação ao outro e na relação de Adão, Senhor, eu estou escondido porque eu estou nu. Hoje, quando a gente consegue amar o próximo, é um avanço dessa primeira psicologia de Adão. A consciência aqui de amar o próximo está muito mais ampla, está muito mais clara. Esses são os estágios que Allan Kardec vai coordenando no Evangelho. E ele vai colocar para a gente que, além de a gente amar a nós mesmos e o próximo, a gente consegue entender aqueles que nos agridem, que são chamados na Terra de inimigos, mas na visão do Dr. André Luiz, eles são instrutores, eles estão nos ensinando. Aí a pessoa diz, mas aquela pessoa me humilhou. Humilhar quer dizer tornar humilde. Então, os processos que nós passamos de humilhação são processos determinados para a construção da humildade. E isso nos permite não julgar. Porque nós vamos perceber que todos nós estamos no mesmo plano, tentando se redimir. Quando eu entro num hospital, eu encontro uma pessoa com câncer, uma com pneumonia, outra com o braço quebrado. São 3 doentes. A doença é diferente, mas são doentes. Assim somos nós. Cada um de nós temos uma necessidade de recriação, de criar a si mesmo, recriar. Mas cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua maneira, a sua necessidade. Nós somos espíritos necessitados, não merecedores. Ouvi uma pessoa falar uma vez de que ela não era merecedora daquilo, eu disse, não é mesmo. Ninguém é merecedor, né? Porque nós somos necessitados. Se eu estou dando um plantão no hospital, e entra uma criança com a garganta toda entupida, que ela vai morrer, e eu dou uma benzetacil para ela, que vai doer horrores, não sou eu que estou dando.
Ela criou a necessidade da benzetacil ou da penicilina, qualquer coisa parecida. Então, Deus não está nos punindo. Ele está suprindo uma necessidade nossa no segundo parágrafo do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia dá-nos. As necessidades. Supra, Senhor, as nossas necessidades de cada dia. E nós somos supridos nas nossas necessidades. Para quê? Para que eu tenha um estado de consciência mais ampliado de que, se eu fizer alguma coisa que vai inflamar a minha garganta, eu vou precisar tomar uma benzetacil. Eu não dei a benzetacil para ele. Ele criou uma necessidade da benzetacil. Nós criamos necessidades e o Senhor nosso Deus supre. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, e nada nos faltará para que possamos crescer, ampliar o nosso estado de consciência. E aí nós vamos trazendo, amados, a gente não ter inimigo, como perguntaram para o Gandhi, Mahatma Gandhi, como ele agia com os inimigos. Ele perguntou: que inimigos? Para nós entrarmos num estado de consciência que cada um está num plano evolutivo, que tem espíritos que estão morando, há várias moradas na casa do meu pai, morando na casa do réptil. Ele vai agir como um réptil. Nós vamos matá-lo? Ele tem um desejo, ele sobe em cima da fêmea, ele não tem noção. Precisamos dar essa noção a ele. Isso é possível, mas precisa ter vontade, precisa ter humildade, precisa reconhecer que ele não é inimigo, é um ignorante, é um réptil que teve a oportunidade de encarnar entre pessoas que estão se tornando humanas, estão perto do humano, não estamos no humano. Leon Denis, ele diz que nós estamos no caminho, no meio do caminho entre o animal e o humano. Então, somos todos espíritos buscando uma consciência, buscando alguma coisa, cada um do seu jeito, e nós respeitamos cada um. E é assim que nós praticamos a caridade, que Kardec diz: fora da caridade não há salvação. E quando é colocado isso no Evangelho, quando traduziram, fora da salvação de quê? Fora da caridade não há salvação. Salvação de quê? De nós mesmos, da nossa reconstrução, da nossa aquisição de habilidades mais humanas, mais adultas, de um espírito que está se tornando adulto, porque o nosso estágio de criança, de criancice espiritual, quando Kardec fala do suicídio, que ele fala da imaturidade espiritual, moral, é isso. Salvação de quê? Daquilo que a gente fez lá atrás. E aí eu começo a tomar atitudes boas para construir um ser bom. E aí eu consigo completar o meu estado progressivo. Eu consigo progredir. Eu consigo me salvar, né? Essa salvação. Salvação de mim mesmo, né? A minha melhora a cada dia. E a partir daí a gente vai entendendo que dentro dessa colocação, de fora da caridade não há salvação, eu começo a determinar o que eu vou seguir, o instinto ou a espiritualidade. Eu sou espírito, que estou num corpo, que ele pede algumas coisas que eu posso dizer não. Então, o Sigmund Freud, ele vai dizer que nós não temos mais instintos, nós temos pulsão. Por quê? Porque eu sinto um desejo, mas isso passa pelo córtex, pelo terceiro andar. Quando ele passa pelo terceiro andar no Homo sapiens, e um avanço no Homo sapiens, sapiens, quer dizer, Homo sapiens é o homem que sabe. O Homo sapiens sapiens é o homem que sabe que sabe.
Ele não sabe o que sabe, mas ele sabe que sabe. O grau de consciência dele já ampliou muito. Então nós não temos mais instinto, nós temos pulsões. E a partir daí nós vamos nos educando e vamos aumentando muito o nosso estado de consciência e caímos no capítulo 17 do sede perfeitos. Quem é perfeito? É Deus. Seremos perfeitos? Talvez não. Perfeito é só Deus. Mas nós vamos entendendo que a cada morada é um aperfeiçoamento. Então o que Jesus ele pede com o sede perfeito é de você está encarnado, você está aí, se aperfeiçoa, porque a função da encarnação é o aperfeiçoamento. Então vá se aperfeiçoando nos espíritos que você pediu ao seu lado, como pai, mãe, filho, patrão, empregado. Vai se aperfeiçoando com as questões da vida, que tudo nos aperfeiçoa. Um tumor, uma profissão, um casamento, uma amizade. Tudo está calculado, tudo está previsto para o nosso aperfeiçoamento. O estado de consciência já amplia muito mais. E com o estado de consciência, eu já não sou escolhido, eu escolho. Então, muitos chamados e poucos os escolhidos. Porque poucos de nós estamos tomando consciência que somos espíritos encarnados e que somos nós que estamos escolhendo a nossa próxima encarnação. Como dizem os budistas. Você quer saber o que você foi na outra encarnação? Vê o que você é agora. Você quer saber o que você vai ser na próxima encarnação? Vê o que você está sendo agora, o que você está fazendo agora. Então, muitos os chamados e poucos os escolhidos é uma condição que Jesus nos dá de sermos os escolhidos. Não agir pelo instinto, agir pelo estereótipo e eu ser escolhido. E a partir daí, nós vamos tomando uma noção maior. A questão já é o argueiro no olho do outro, que é a projeção da sombra do Dr. Jung, da mentora Joana de Ângeles. Eu não consigo ver o meu lado obscuro. O meu lado obscuro eu projeto no outro. Então eu vejo no outro, mas não vejo em mim. E o Dr. Jung, ele vai dizer assim, que tudo aquilo que te irrita no outro é seu. Comece a cuidar em você mesmo aquilo que te irrita no outro. É a lição que Jesus dá e que Kardec vai ampliar nesse sentido. O joio e o trigo, que precisam crescer juntos. Eu não posso, entre o equilíbrio, entre o bem e o mal, o claro e o escuro, o feio e o bonito, o certo e o errado, são opostos. Mas eu não posso negar um, senão o outro não existe. Se eu negar o bom, o mal não existe. O que é o joio e o trigo? Por que precisam crescer juntos? Porque eu preciso juntar o bom e o mal, o bem e o mal, para juntar e fazer uma coisa diferente dos outros dois. Aí eu tenho uma transcendência que o Espiritismo dá para a gente, o Jung dá para a gente, e a mentora Joana de Ângeles vai trazer através das visitas que nós temos dos benfeitores espirituais que vêm trazer isso. André, Emmanuel, Bezerra e outros tantos espíritos, Manuel Filomeno, esses tantos espíritos que vêm até nós, naquele esforço, né? Freud construiu um câncer, porque ele não conseguia entender como é que a gente não entendia certas coisas. E os espíritos vêm trazendo isso para a gente. Não elimina nada na tua vida, junta tudo e forma algo maior, que tem os dois ao mesmo tempo, mas que não é os dois.
ao mesmo tempo é a lei da transcendência, é a lei do joio e do trigo. E a gente tendo todo esse conhecimento, eu entro no processo de tudo isso que eu construí, de estado de consciência, de união de opostos, é o que Deus uniu. Nós não podemos separar. Então não posso cortar o joio por causa do trigo. Ambos devem crescer juntos. Não separe o que Deus juntou. Porque Deus faz as coisas não é para ser eliminado e cortado e jogado fora. É para unir em função de algo maior. E aí nós vamos entrar na colocação dos espíritos que assumem a maternidade, a paternidade, uma consciência maior disso, uma consciência que amplia do réptil, que bota ovo, do mamífero que é ovovíparo, que o ovo está dentro, depois esse ovo estoura, que é a arca de Noé que estoura e gera um novo ser. Mas nós ainda estamos juntando o animal e o espiritual. Quando Jesus nasce numa manjedoura, de novo ele traz o nosso coração, é a caverna escura que ele nasce, onde tem ainda bastante do animal. E Jesus nasce para clarear isso, para juntar mais isso, e nós fazermos algo além do espírito e da matéria, do animal e do espiritual, do carnal e do anímico. São substâncias que se juntam e desenvolvem. Eu não posso negar meu corpo, não consigo desenvolver sem essa ferramenta que é o corpo. E não posso negar o espírito, porque biologicamente eu até funciono em alguma coisa, mas não penso. Como o filósofo diz, penso, logo existo. É a nossa noção de existência, é a nossa ampliação de consciência da gente mesmo. E, a partir daí, eu tendo consciência de mim, pedi e obtereis. Eu tenho fé, eu sei, eu tenho uma fé raciocinada. Eu tenho força, eu tenho confiança, eu tenho uma fé sólida. Então eu posso ter resultado daquilo que eu desejo, porque eu sei o que eu desejo. Está claro para mim. E Jesus traz isso, Kardec explica isso. E, juntando tudo isso, nós vamos pensar no trabalhador espírita, que hoje, com todas essas lições, com a ampliação de consciência de seres evangélicos, de seres que conhecem o Evangelho, que conhecem a alma humana. Nós temos 3 grandes estudiosos da alma humana que nos trouxeram algo que a gente ainda vai ter que estudar muitas encarnações, Freud, Kardec e Jung. Kardec, o grande conhecedor da alma humana, porque ele escreve os volumes da Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos. Um dia nós vamos conseguir colocar Kardec numa escola psicológica, de consultório, de filosofia. Isso aumenta a necessidade de um grau de consciência maior do trabalhador espírita. Como é o trabalhador espírita hoje, com esse manancial de informações, com essa exigência que ele tem dos seres que batem a porta do centro espírita, precisando de uma ampliação de consciência. Agora, para que ele tenha uma ampliação de consciência, ele precisa encontrar alguém com a consciência ampliada. Senão, nós não teremos um avanço. Como diz o mancebo para Jesus. Ah, mas isso eu tenho feito. Bom, e Jesus diz, tá bom, mas como é que você lê? Quer dizer, como lês? Como é que você está entendendo a coisa?
Você está num trabalho de ampliando a sua consciência sobre você mesmo, fazendo a sua análise, fazendo reflexões. Você está meditando pelo menos meia hora antes de começar o dia com oração, para você ampliar a consciência de você mesmo e você poder dar uma consciência àquele que busca. Então hoje na Casa Espírita, o nosso papel, ele está muito grande, ele está ampliado, porque nós não somos mais atendentes, nós somos terapeutas. Há uma exigência hoje do trabalhador espírita como um terapeuta, uma pessoa que tem consciência da tarefa dele dentro da casa, do que ele representa, o que ele vai representar para aquele sujeito que bate a porta e ele é a única esperança, ou a última esperança. Quando alguém vem até nós, nós somos uma esperança para ele. Estamos prontos para isso, psicologicamente? Estamos desenvolvendo o que Kardec pede no Evangelho, que ele chama de maturidade espiritual, maturidade moral. Nós estamos estudando o suficiente, estamos entendendo o suficiente. O trabalhador espírita hoje, ele precisa estar com um estado de consciência bastante ampliado, porque Kardec deu isso. Isso vai ser exigido. Como disse Kardec, que se Jesus viesse hoje e fosse colocado novamente na cruz, ele já não poderia dizer, perdoai-o, eles não sabem o que faz, porque agora a gente sabe o que a gente faz, porque nós temos a psicologia espírita. Há uma necessidade de um aprimoramento maior, de um cuidado maior do terapeuta que está dentro da Casa Espírita e ele seguir a função que lhe é dada nesse momento de transição da Terra. Ele como terapeuta, ou como diz Allan Kardec no Terapeuteai, aquele que cuida do outro. Mas precisa ter essa consciência. E senão nós falharemos no nosso processo evolutivo, no nosso processo de tomada de consciência de nós mesmos, tomada de consciência, ampliando, olhando de um outro jeito. No estágio, quando o Kardec vem no Evangelho, dali para diante ele vai falar de amor. Será que estamos sendo amorosos o suficiente? Será que estamos sendo muito tecnicistas e muito pouco amorosos, puros de coração? Ou estamos julgando? Estamos querendo separar o joio do trigo? Há uma necessidade de uma advertência, há uma necessidade de um repensar hoje da presença do trabalhador espírita na Casa Espírita. Eu, lógico, que gostaria de colocar mais coisas, teria, mas o tempo na Terra ainda tem tempo, né? Precisamos respeitar a lei, né? Como o primeiro passo que a gente teve lá 7.000 anos atrás. Então, respeitando, eu agradeço muito a oportunidade de ser convidado e participar desse evento importantíssimo para nós que somos aprendizes do Evangelho. Muito obrigado a todos e muita paz.